Aline, você pode liberar aí? Permitiu compartilhar? Um minutinho só. Cadê o Zoom? Então, por aí? Todos estão vendo a telinha? Luca, você não quer fazer uma catequese aqui com a turma aqui dos 6 momentos do ensino de Jesus? Claro. Faz com a gente. Vamos lá, hein? Vocês falam junto. Eu falo primeiro e aí vocês repetem. Vamos lá. Isso é demais. Ponto 1. Ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Bigode fala, todo galera. mundo. E a boca de todo mundo mexendo. Bora. Ponto 2. Princípio das dores. 2. Princípio das dores. Ponto 3. A grande tribulação. A grande tribulação. O sol escurece, poderes do espaço são abalados, dos céus. O sol escurece, poderes do céu são abalados. O sinal do Filho do Homem. O sinal do Filho do Homem. Reunião dos escolhidos. Reunião dos escolhidos. Aí vamos nós. Aleluia. Agora, vou tirar aqui, agora vamos falar sem olhar. Quem já está catequizado aqui, ó, vou tirar da telinha. Quem se habilita aí falar sozinho, 6 pontos, ou sozinha? Um corajoso ou uma corajosa? Pode abrir o microfone e falar. Bora! Eita. Bora, turma, abre o áudio aí. Eu vi que a Amanda e a Ana estavam ensaiando ali. Uma das duas, vamos embora. É a Amanda. A gente estava ensaiando junto, mas tudo bem. Então, ainda não é o fim. Princípios das dores. Eu acabei de esquecer o terceiro, não acredito. Enfim. Aí, a grande apostasia. Tribulação. A volta de Jesus e a reunião dos escolhidos. Pulou o sol escurece. Os poderes do céu são abalados. Isso aí. Abalados. O sinal do Filho do Homem e a reunião dos escolhidos. Ok, todas as ordens. Muito bom. Mais um ou mais uma. Muito bom. Foi Amanda ou foi Ana? Que eu não conheço bem. Amanda, tio. Oi, Amanda. Mas a gente Joia, obrigado. Outro, bora? Um dos 2 Enzos. Se falhar, não tem problema. A gente ajuda, ó. Beleza, vou tentar relembrar aqui. Vai. Ainda não é o fim, o princípio das dores, a grande tribulação, os sinais do céu. O céu escurece. Aí o sinal do Filho do Homem, aí a reunião dos escolhidos. Escolhidos. Aí a volta de Jesus e a reunião dos escolhidos. A volta de Jesus é tudo, é o sinal do Filho do Homem e muitas coisas que vão acontecer. Mais um só? Ou mais uma? Para a gente memorizar. Vou tentar, tio. Todo mundo tem que saber. Boa! Vai sair. Ainda não é o fim, o princípio das dores, a grande tribulação, o sol escurece e os poderes do céu são abalados, o sinal do Filho do Homem e reunião dos escolhidos. Muito bom!
Joia demais, meus amigos. Obrigado. Ó, essa é a base. Se vocês... As demais coisas vocês vão aprendendo aos pouquinhos, mas esses 6 pontos do ensino de Jesus é onde vocês têm que estar já mestres. Vão estudando, revisem, estejam bem catequizados nesses 6 pontinhos, certo? As demais coisas que a gente vai ver, vocês podem ir aprendendo aos pouquinhos, mas esses 6 pontos fiquem afiados aí, tá? Vou compartilhar a tela outra vez. Não sei se foi, acho que foi, né? Ó, outra coisa que eu não vou revisar agora para não tomar tempo, mas são aqueles sinais que a gente comentou. Depois vocês façam catequese sobre os sinais. Não sei se vocês lembram, existiam alguns sinais que a gente chamou de crescentes, porque eles já estão acontecendo e eles vão aumentando. E depois outros sinais que a gente chamou de... Quem lembra de que a gente chamou os outros sinais? Marcantes. Marcantes, isso mesmo. Sinais que vão ser bem visíveis e quando eles acontecerem, eles são tão marcantes que quando eles acontecerem, a gente não vai ter dúvida de que já está pertinho a volta do Senhor. Então, eu não vou revisar agora, mas eles estão aqui, ó. Os sinais atuais e crescentes são aquelas guerras, rumores de guerras, epidemias, tudo isso já está acontecendo. Terremotos, ódio e perseguição, falsos profetas, a multiplicação da iniquidade e a restauração do Estado de Israel e um governo único mundial sendo preparado. Esses 7 pontos são esses sinais que a gente já está vendo acontecer. E os sinais marcantes são a manifestação do homem da iniquidade, que é o anticristo, lembram? O cerco de Jerusalém. Jerusalém, a cidade vai ser cercada e o anticristo vai entrar no templo e vai começar a grande tribulação. Esse já vai ser um sinal marcante. Todo mundo vai ver essa notícia nos jornais. Depois a apostasia, que é o abandono da fé por muitos cristãos. Depois o sinal que todo mundo vai ver quando acontecer, que é o sol escurecendo. Quem é que não vai ver isso acontecer? Todo mundo vai ver. E esses sinais no céu. E, por fim, o aparecimento do sinal do Filho do Homem, Jesus aparecendo sobre as nuvens do céu. Então, esses sinais também são importantes vocês estudarem, tá? Ó, os atuais e crescentes e os sinais futuros e marcantes. Tá bom? Isso aqui é uma revisãozinha rápida do que a gente viu e vocês precisam estar bem catequizados, certo? Então, hoje, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ver pela cara de vocês. Se vocês começarem a mostrar uma carinha de cansados, eu vou parar mais cedo. Se vocês demonstrarem a cara assim de bem dispostos, a gente vai avançar bastante. Se eu começar a ver uns dormindo assim aí na tela, aí a gente dá uma parada. Mas nós vamos tentar ver rápido as 70 semanas de Daniel. Por que nós vamos ver esse ponto? Vamos ver se a gente gasta assim, uns 15 minutos falando um pouco sobre as 70 semanas de Daniel. Por que a gente vai ver esse ponto? Porque lembram que Jesus falou sobre Daniel, lá em Mateus 24? Quem lembra o que Jesus falou sobre Daniel lá em Mateus 24? Alguém lembra? Está lá? Abre aí a Bíblia, Mateus 24, versículo 15. Ó, botei na tela. Alguém lê para mim? Mateus 24, 15. A gente leu naquela outra semana, não foi? Posso ler? Eu posso ler. Boa. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então,
o próprio Jesus falou para a gente, quem lê entenda, então é bom a gente entender, e ele citou como um sinal marcante esse abominável da desolação. Aí eu pergunto aí, agora algum de vocês já estudou um pouco sobre isso? O que é esse abominável da desolação de que falou o profeta Daniel? Quem é corajoso aí se arrisca de falar o que é esse abominável da desolação? Vou chutar aqui. É o anticristo? Boa! Tá ligado a ele, com certeza. Muito bom. E que mais? Alguém quer dizer algo mais? Tá bom. Não precisam arriscar demais também, não. Mas foi muito joia. Está ligado ao anticristo e algo que ele vai fazer, certo? Por isso diz assim, quando vires o abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dar uma passada rápida agora no livro de Daniel, certo? No livro de Daniel. Especificamente, nós vamos ler uma profecia que tem lá no livro de Daniel, que é conhecida como a profecia das 70 semanas, certo? Então, a profecia das 70 semanas, ela é conhecida assim, certo? Está lá em Daniel 9. Se vocês puderem abrir, por favor, abram Daniel 9, versículo, vamos ler do 24 até o 27. Antes de falar sobre isso, eu queria só falar para vocês um pouco sobre Daniel. Vocês todos já leram o livro de Daniel? Bota um polegarzinho assim na tela aí, quem já leu Daniel. Cadê os polegarzinhos por aí? Alguém? Muito bom, muito bom. Yumi, joia demais. Quem lembra alguma história relacionada com Daniel? Alguém lembra alguma história relacionada a Daniel? Tem muitas histórias famosas relacionadas com Daniel. Daniel na Cova dos Leões? Boa, esta é uma história importante que envolveu ele, viu? Que outra história alguém lembra? Quando ele também. Quando ele também. Quando ele explica o sonho do rei? Isto, quando ele recebe revelação sobre o sonho do rei. Muito bom. Mais alguma história que vocês lembram? Tem também a que ele se recusa a comer as comidas do reino. Isto, muito bom, muito importante também. Teve a vez também do outro sonho do outro rei, que ele também revelou que havia um povo estranho a invadir na Babilônia e acabar com tudo e libertar os judeus. Também o sonho, esse foi um dos sonhos da estátua. Teve um outro sonho que o rei teve, que ele ia ficar louco. E teve a da fornalha também, lembra que ele e os 3 amigos foram botados na fornalha e o fogo não queimou eles? Tem muitas histórias muito importantes lá. Vou contar um pouquinho para vocês, só para vocês, vou falar rapidinho para não tomar muito. Daniel era judeu, morava em Jerusalém, só que o império da Babilônia, com um rei perverso, mau, chamado Nabucodonosor, ele estava tomando todos os reinos ao redor dele e foi lá e tomou o império, ou o reinado de Judá, onde morava Daniel. E Daniel, ainda jovenzinho, foi levado, deportado como escravo para a Babilônia. Ele pegava os jovens, Nabucodonosor pegava os jovens mais vigorosos e levava para servirem ele lá. E Daniel foi. Vocês lembram? Aí essa história que ela é muito importante. Ele foi para uma terra estranha, sem os pais dele, e
o rei começar, ele tomou aqueles jovens e dava comida, bebida do bom e do melhor, mas ele não quis se envolver com todas aquelas coisas da Babilônia. Ele se manteve fiel ao Senhor, com muita seriedade. Lembram essa história? Ele não quis comer daquelas comidas e bebidas. Então, isto para nós é um exemplo que mesmo a gente longe da nossa casa, da nossa família, Daniel foi fiel ao Senhor. Depois, o que aconteceu? Daniel se tornou um homem muito sábio. Por temer a Deus, Daniel era um homem muito sábio e acabou recebendo revelação de muitas coisas importantes. Não sei, não quero também tomar aqui tempo demais, mas queria dizer para vocês, se vocês lerem o livro de Daniel, vocês vão ver em vários lugares, em vários capítulos, se a gente for passando por aqui, o livro de Daniel, ele tem mais de 160 revelações e predições sobre o que ia acontecer no futuro. Isso Deus revelou a Daniel. Mais de 160 coisas diferentes, predições, fruto da dependência do Senhor que Daniel tinha. Então, no capítulo 2, Daniel interpreta o sonho do rei Nabucodonosor, e Daniel interpreta, Daniel prediz que depois do Império da Babilônia ia haver um Império Persa e ia tomar o Império da Babilônia, e isso se cumpriu. Depois Daniel profetiza ainda ali que vinha o Império Grego depois do Império Persa, e isso se cumpriu. Não sei se vocês lembram daquela estátua que tinha a cabeça, o peito, o tronco e os pés. E depois ele ainda predisse o Império Romano que veio. Se vocês estudam história, vocês vão ver. São impérios que vieram durante os 400 anos depois de Daniel. Quase 500 anos depois. Daniel profetiza, no capítulo 4, ele profetiza a loucura de Nabucodonosor, que Nabucodonosor, por ser muito orgulhoso, ia virar bicho, até que Nabucodonosor reconhecesse que Deus está acima de todos os reis. Nabucodonosor dizia, eu sou o grande rei. E Daniel profetizou, disse, Nabucodonosor, você vai ser quebrantado e vai ficar louco por um tempo. E mais, depois tem uma outra profecia que é de um carneiro e um bode, e depois vem um anjo e diz, Daniel, o carneiro é o Império Persa, e o bode é o Império Grego, que vai derrubar o Império Persa. Isso se cumpriu anos depois. E depois diz ainda que se quebra o chifre do bode e nascem 4 chifres, e o anjo diz, isso vão ser 4 reis, que foi Alexandre o Grande, que foi o imperador grego, e que ele não deixou filhos, e o reino dele se dividiu em 4. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque todas essas profecias que vocês vão encontrar elas lá, se vocês quiserem, depois vocês leem, no capítulo 11 tem mais, depois de dividir o Império de Alexandre, o capítulo 11 fala de brigas do Reino do Sul e do Norte, que hoje você compara com a história, é o Egito brigando com a Síria, e em detalhes, tem lá 16 fatos que Daniel prediz ali no capítulo 11 que aconteceram na história durante 160 anos, aconteceram exatamente como Daniel diz. Até casamento da filha que um rei dá para o outro e tudo, estava lá profetizado e aconteceu. Tudo isso é muito interessante a gente ler, porque isto nos dá fé. A gente saber que toda essa história está nas mãos do Senhor. Toda essa história. Como diz, o próprio Daniel diz, é Ele quem estabelece reis e quem remove os reis. Ele é quem dá sabedoria aos sábios. O Senhor está cumprindo todo o plano dele. Os homens não sabem disso, mas o Senhor está cumprindo esse plano todo. Se hoje se levanta um presidente nos Estados Unidos, tenho certeza, o Senhor está cumprindo o plano dele. E vai cumprir assim em detalhes,
até o último dia. Aqui no livro de Daniel, hoje nós vamos ler uma profecia, que é essa das 70 semanas, que ela fala de várias coisas. Algumas já se cumpriram nessa profecia que a gente vai ler hoje. E outras vão se cumprir. Todas as que eram sobre o passado se cumpriram com precisão. E o que vocês acham que vai acontecer com as outras profecias que está faltando? Vai se cumprir com precisão também. Amém? Podemos confiar. Só o Senhor pode declarar tudo o que vai acontecer. E a gente pode ter certeza que vai acontecer, sim. Tá bom? Eu conto para vocês toda essa história, assim, para gerar fé no nosso coração, de como a gente foi vendo se cumprindo todas essas coisas. Agora a gente vai entrar propriamente nessa profecia das 70 semanas. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Então, na hora que alguém quiser falar, pode interromper, abrir o microfone e falar, viu? Não me incomodo, não. Vamos ler o versículo 24 agora. Vocês estão com a Bíblia na mão? Quem não está, está aqui projetado na tela, tá bom? Mas é bom ter a Bíblia na mão, como o tio Dé pediu, porque em Apocalipse a gente vai folhear bastante a Bíblia e é bom vocês terem uma visão boa do que a gente for falando, tá? Ó, Daniel 9, versículo 24. Agora nós vamos ler. Vamos começar a falar sobre a profecia das 70 semanas. Vamos tentar explicar. Ó. Não, a Bíblia é simples. E Jesus disse, graças te dou, porque o Senhor não revelou essas coisas aos sábios entendidos, mas aos simples. Então, às vezes as coisas parecem um pouco complicadas, mas se a gente medita um pouco e ora, o Senhor revela para a gente, tá bom? Então, vamos ser simples. Diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, o que esse versículo está dizendo? Está falando de umas tais 70 semanas, que nós vamos ver o que é isso aí, e que essas 70 semanas são sobre o povo de Deus e a santa cidade, e que depois dessas 70 semanas vai acontecer tudo isso aí. A transgressão vai cessar, os pecados vão ter fim, expiar a iniquidade, trazer a justiça, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então, nós vamos estudar um pouco sobre isso aí. Sobre que é essa profecia? A primeira pergunta que nós temos que fazer, eu botei aí em verdinho. A profecia é sobre Israel e sobre a cidade de Jerusalém e sobre o que acontecerá depois dessas 70 semanas, tá bem? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender bem sobre essa profecia. Ela diz respeito a o teu povo, que é Israel, a santa cidade, que é Jerusalém, e sobre estas coisas que vão acontecer depois de 70 semanas. Mas o que é mesmo 70 semanas? Será que 70 semanas são literalmente 70 semanas mesmo? Certo? Vou dizer para vocês, não. A palavra original aí para semanas não é bem a palavra semana. A palavra original, o Velho Testamento foi escrito em hebraico. E a palavra original aí é Shabua, ou Shabuá, que ela quer dizer, certo? Ela quer dizer grupos de 7. Grupos de 7. Poderia ser grupo de 7 dias ou grupo de 7 anos. Só que quando a gente vai para o contexto, vamos para Levítico, eu não vou agora com vocês, vamos depois para Daniel 9, Daniel 12, a gente vê que a palavra semana aí, na verdade, não seria semana, seria um grupo de 7 anos. Anos, não 7 dias.
Por que eu digo para vocês? Não vou ter tempo agora, vocês depois, se quiserem, vocês leem esses outros textos. Vocês vão ver, por exemplo, que Daniel 12 fala de metade dessa semana, e Daniel 12 diz que são 1.290 dias. Então, 1.290 dias são 3 anos e meio. Então, você começa a ver que metade da semana é 3 anos e meio, então a semana inteira são 7 anos. Tá bom? Então, me creiam e estudem aí depois para conferir se o que eu estou falando é verdade, que aqui semanas são 7 anos. Cada semana são 7 anos. Então, 70 semanas vai dar quanto? Quem é bom de matemática? 70 semanas. Se cada semana são 7 anos, 70 vezes 7 anos vão ser 490 anos. Então, na verdade, esta profecia ela dura 490 anos. A gente poderia dizer assim, 490 anos estão determinados para... Então, a gente lê o versículo 24 assim agora, tá bom? Tá claro até aqui? Muito bem. Agora, vamos continuar lendo o versículo, certo? Versículo 25. Vocês vão ver que agora essa profecia está dividida em 2 partes. Está dividida nas 69 primeiras semanas e a última semana fica sozinha. Tá bom? Vocês vão perceber isto. Diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido ou príncipe, vai haver 7 semanas e 62 semanas. Então, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, que é Jesus, são 7 semanas e 62 semanas. E as praças e as circunvalações de Jerusalém se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, das 7 mais 62, será morto o ungido e já não estará. Então, vocês entenderam. 70 semanas são quantos anos? 490. E o grupo das 70 semanas está dividido em 2 partes. As primeiras 69 e vai ficar a última semana sozinha. E esse versículo 25 está dizendo que depois de 62, de 7 mais 62, o ungido será morto. Quem é o ungido? Jesus. Não sei se vocês sabem, mas a palavra Cristo significa, é a palavra grega para ungido. É a mesma palavra Messias. Não sei se vocês sabem, só que a palavra Messias é em hebraico, que também é a palavra ungido. Então, quando vocês vejam a palavra Messias, está falando ungido. Quando vocês veem a palavra Cristo, é o ungido, só que são em línguas diferentes. Ou em português, é ungido. Ou se usa as 3, Messias, Cristo e ungido. Então, como é que vai ficar aqui nossa conta? Ó, desde a ordem para restaurar Jerusalém até a morte de Jesus, são 69 semanas, tá bom? 7 mais 62. Vai ficar assim, ó. Lembrando que cada semana são 7 anos, 69 vezes 7, 483 anos. Então, vamos fazer assim, ó. Desde a ordem para restaurar Jerusalém até a morte de Jesus, vão se passar 483 anos. Olha a precisão com que Deus profetiza e dá para Daniel os detalhes da história. Olha que detalhes, viu? É impressionante. Como é que vai ser aqui? Ó? Vamos botar aqui mais um. A contagem dos anos, então, desses 483, se inicia na ordem para restaurar Jerusalém. Se vocês leem lá em Neemias, capítulo 2, do 1 ao 6, tem um rei. Ó, vocês lembram que Jerusalém está destruída neste momento. Daniel está preso
preso, não, foi levado cativo, está deportado na Babilônia e Jerusalém está destruída. E Deus avisa Daniel, Daniel, ó, vai chegar um momento que Jerusalém vai ser reconstruída. E vai haver uma ordem para reconstruir Jerusalém. E a partir dessa ordem, até que Jesus morra, vai haver 483 anos. Aí, quando a gente vai lá para Neemias, olha como é interessante a Bíblia e a história toda. A gente encontra que um rei persa, chamado Artaxerxes, que Neemias estava trabalhando para ele como copeiro do rei. Quem já leu lá vai lembrar dessa história. Ele encontra Neemias triste, pergunta, bom, e ele baixa um decreto autorizando Neemias a voltar para reconstruir Jerusalém. Então, esse decreto, meus amigos, se você vai para a história, lá diz que foi no 20º ano do rei Artaxerxes. Você vai para a história, esse decreto aconteceu 445 anos antes de Cristo. E começa aqui, 445 anos antes de Cristo, começa essas 70 semanas. Ó, diz assim, desde a ordem para reconstruir Jerusalém, lembram lá como é o versículo 25? Começa as 72 semanas. Então, em 445 a.C., elas começam. Então, vai ficar assim, até a morte de Jesus, depois de 69 semanas, virá um ungido e ele será morto. Então, vamos botar assim, ó, de 445 a.C. até a morte de Jesus, seriam esses 483 anos. Quem quiser ser muito matemático, na verdade, existem os anos judaicos e existem os anos do nosso calendário. Os anos judaicos tinham 360 dias. Você precisa fazer uma conversãozinha. Dividir por 360 dias o ano judaico e multiplicar por 365,2, que é o nosso ano, do nosso calendário. Tá bom? Só para quem for muito universitário aí, tá? Aí você vai ver que bate com precisão, meus amigos. O Senhor revelou a Daniel exatamente que na data que começasse a ser reconstruída Jerusalém até Jesus vir. Revelou a Daniel que Jesus viria, que o ungido viria. Revelou a Daniel que Jerusalém ia ser reconstruído e revelou a Daniel que o ungido seria morto. 3 profecias, 3 predições com data, com ano exato se cumpriram. Olha como a agenda está na mão do Senhor. O rei Artaxerxes achou que estava mandando reconstruir Jerusalém. Ele não estava mandando. Deus estava mandando nele. E mandou, está no ano de você mandar reconstruir Jerusalém. E Artaxerxes disse, eu faço um decreto. Nem sabia de nada, mas Deus estava mandando ele. E Jesus foi morto lá pelos romanos. E os romanos não sabiam que eles estavam cumprindo a vontade do Senhor no ano exato. Na verdade, Jesus foi morto no ano exato, foi morto no dia exato. Sabe por que a gente sabe que foi o dia exato? Vocês lembram que era a Páscoa? A Páscoa acontecia no primeiro mês de cada ano dos judeus, né? É o mês de Abib, ou Nissan. E o cordeiro era morto no 14º dia. O cordeiro era morto, lembrando aquele cordeirinho lá, que foi morto no lugar dos primogênitos lá no Egito. E Jesus foi morto no mês de Nissan, no 14º dia. E sabe que horas o cordeirinho era morto? Era morto no crepúsculo da tarde, quando começava a entardecer. E Jesus foi morto às 15 horas. Não sei se vocês lembram, está lá na hora 9. Jesus foi morto. Cumpriu. Deus estava lá há centenas de anos antes. Estava cumprindo o dia, o mês
e o ano exatos da morte de Jesus. Que segurança a gente tem, que nada está escapando da mão do Senhor. Amém? Bom, é muito interessante a gente ver isto. Aqui eu fiz um resumo. Daniel predisse a primeira vinda e a morte de Jesus 5 séculos antes que ela ocorresse. Jesus morreu no dia, mês e ano exatos definidos pelo Senhor. O Senhor tem toda a agenda e a história em suas mãos e está cumprindo a sua vontade. É verdade, Enzo. Como é que alguém crê? Como você escreveu? Pode falar com tua... Abre o microfone e fala o que você ia dizer. Como é que alguém crê que Deus não existe depois de ler isso aí? Como? É verdade. É isso mesmo. Aleluia. Grande é o nosso Deus. E nossa vida está na mão dele. A tua vida está na mão dele. A tua história também está na mão dele. Nada ocorre sem a permissão dele. Aleluia. Agora, esta parte da profecia das 70 semanas já se cumpriu. Só que tem agora a continuação desta profecia que ainda não se cumpriu. E nós vamos adiante. Agora tem a última semana desta profecia. A 70ª semana. Vamos lá para o versículo 26. Diz assim: Depois das 62 semanas será morto, ungido e já não estará. Aí diz assim: E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio, e ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. E diz mais a respeito desse príncipe que há de vir. Esse príncipe não é Jesus, viu? Esse príncipe é o anticristo. Já antecipo para vocês. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Por uma semana. Uma semana é quanto? 7 anos. Lembra aí, tá? Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Tá bom? Esta é a profecia toda. São esses 4 versículos. Então, vamos continuar agora entendendo esses 2 versículos aí. Diz o quê? Primeiro importante, que esses fatos que está narrando assim, se a gente parar para analisá-los, a gente percebe que ela já se refere, dá um pulo na história. Começa aí a falar sobre acontecimentos do futuro. As primeiras 69 semanas já aconteceram, são do passado. Só que agora, esta última semana que sobrou, ela diz respeito ao futuro. Isso acontece às vezes nas profecias. Quando Daniel recebe essa profecia, ele mesmo não sabe todo o significado dela nessa época. Então, ele não percebe que tem coisas que já aconteceram e coisas que são do futuro. Mas esta é do futuro. A gente percebe pelo que ele está dizendo aí, pela aliança que esse príncipe vai fazer, e depois a gente vê isso confirmado por Jesus. Por isso Jesus fala lá, quando Jesus fala lá em Mateus 24, ele diz assim, aquilo que Daniel estava falando lá da abominável da desolação vai se cumprir antes da minha volta. Vai se cumprir naquele momento da grande tribulação. Então, vamos entender. O que diz aí o texto? Diz que, depois dele morrer, diz assim, ele já não estará. O que quer dizer isso? Quer dizer o que aconteceu. Depois de Jesus morrer, o que aconteceu com ele? Ressuscitou e depois foi para o céu. Então, o ungido já não estaria mais aqui conosco, certo? Isto já aconteceu. Aí vem um intervalo de tempo, e aí continua a profecia.
E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. É o que diz aí. Esta é uma referência ao anticristo e às nações que virão para a tomada de Jerusalém. Então, o quadro é mais ou menos assim. Olha o resuminho aí das semanas, tá bom? Ó, eu fiz ali em cima uma linha do tempo para vocês, para facilitar e ver quem consegue entender, tá? Estou tentando ser bem claro e bem simples, tá bom? Olha o resuminho. Aqui começa 445 anos antes de Cristo. Ó, começou a ordem para reconstruir Jerusalém. Aí diz que depois da ordem tem 69 semanas. Então, depois da ordem, em 32 depois de Cristo, Jesus morre. Quero dizer para vocês, essas datas não são perfeitas, viu? Se algum dia vocês encontrarem que Jesus morreu no ano 30, é possível, porque o calendário na época não era preciso, isto é aproximado, tá? Depois disto, o ungido já não estará. Então, tem um intervalo de tempo, que esse intervalo vai até o tempo da volta de Cristo, certo? O tempo, na verdade, próximo à volta de Cristo, que vai se manifestar esse príncipe que vai destruir o santuário e vai fazer o abominável da desolação. Não sabemos, é um acontecimento que está por aqui na história, ó. Nós estamos aqui, ó. Você está aqui, 2020. Nós estamos aqui, ó, no meio desse intervalo aqui de tempo, certo? Nós estamos aqui nesse período aqui, nós estamos mais ou menos por aqui, um pouco antes de começar essa 70ª semana. Pode começar a qualquer hora, pode já estar começando, a gente não sabe, pode ainda demorar mais um pouquinho, mas nós estamos por aqui, nesse intervalo. Tá bom? Deu para entender essa parte também? Vamos ver um pouquinho mais sobre essa semana. Nessa última semana, que são 7 anos, diz assim, ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Uma semana são 7 anos. E diz que na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício diário e sobre as asas, diz assim, fará o príncipe que há de vir, tá? Destruirá a cidade do santuário. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador. Então, o que é isso aí, meus amigos? Eu vou explicar para vocês, para quem não sabe. Os judeus, Jesus estabeleceu para os judeus que há um templo e eles fazem sacrifícios e oferecem ao Senhor diariamente. Esse templo foi destruído, mas o que a gente entende dessa profecia é que esse templo vai ser reconstruído de novo e os judeus vão começar a fazer outra vez sacrifícios a Deus. A religião judaica, né? Não os cristãos, os judeus. E esse anticristo vai invadir Jerusalém, vai invadir o templo e vai interromper esses sacrifícios, certo? Então, isso é o que vai acontecer. Então, na verdade, essa invasão do templo vai acontecer na metade dos 7 anos, depois de 3 anos e meio. O templo vai ser invadido e ele vai profanar o templo. O que é profanar o templo? Quer dizer, ele vai fazer sacrifício, a Bíblia diz que ele vai sentar no templo como se fosse Deus, o anticristo. Vai invadir o templo dos judeus, vai interromper os sacrifícios e vai se colocar como Deus. Alguém perguntou aí, se ele vai reinar 7 anos. O que a gente sabe assim com certeza? A manifestação e atuação dele é de 7 anos. Só que a Bíblia fala mais claramente dos últimos 3 anos e meio. Em Apocalipse, vocês vão ver, ele recebe autoridade mesmo nos últimos 3 anos e meio. Então, os primeiros 3 anos e meio, a Bíblia só diz que ele vai fazer alianças com muitas outras nações.
Então, parece que os primeiros 3 anos e meio ele vai estar fazendo alianças. E Daniel mesmo diz, Daniel profetiza o anticristo em várias profecias, se vocês lerem. E Daniel diz que ele vai tomar o reino com intrigas, com política, certo? Ó, há várias profecias que falam, diz assim, diz que ele vai tomar o reino com intrigas, diz que vão sair forças dele. No capítulo 11 ele profetiza, no capítulo 7 ele profetiza, no capítulo 11 diz que ele tirará o sacrifício diário e estabelecerá a abominação desoladora. No capítulo 12 diz que depois que tem 3 anos e meio, 1.290 dias, ó, quando vocês encontrarem a expressão 1.260 ou 1.290 dias, está falando desses 3 anos e meio últimos aí, tá bom? E diz que os santos lhes serão entregues também por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Essa expressão, quando vocês encontrarem na Bíblia 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, são também esses 3 anos e meio. 1 tempo, 2 tempos dá 3 e metade de 1 tempo é o meio. Vocês vão ver essa expressão repetida lá em Apocalipse, tá bom? Quando vocês veem lá em Apocalipse 1.260 dias, ou vocês veem 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, está se referindo a esses 3 anos e meio de manifestação do anticristo que ele tem autoridade. Ou às vezes aparece assim, 42 meses. Já fez a conta? 42 meses dividido por 12 dá 3 anos e meio também. Então, diz que ele vai receber autoridade por 42 meses. Em Apocalipse 13 diz isso, certo? Então, é mais ou menos isso, certo? E ao final ele vai ser destruído, o texto diz. E a Bíblia diz que no final o anticristo vai ser destruído por Jesus. Resumão, ordem para restaurar Jerusalém, 483 anos Jesus morre, tem um intervalo de tempo, se manifesta o anticristo, eu botei aqui homem vil, porque nas profecias de Daniel, às vezes ele chama de homem vil. 3 anos e meio, 3 anos e meio, ocorre o abominável da desolação na metade dos 7 anos, o abominável da desolação é a invasão do templo, pelo anticristo, e no final das 70 semanas ocorre aquilo que a gente leu lá no começo. O pecado é expiado e Israel é restaurado, o povo de Israel é restaurado. Tá bom? Resumo das 70 semanas. Feito. Vocês têm dúvida? Posso fazer aqui, não sei se a ideia ainda está por aqui. Foi uma correria. O que vocês acham? Ideia, eu acho que caiu. Tio, pode perguntar? Meu pai deu uma saidinha aqui para resolver um negócio bem rapidinho, que um cara chegou aqui. Eu ia perguntar se vocês querem fazer um intervalo, querem ir no banheiro, beber água, ou querem fazer alguma coisa. Ou querem perguntar alguma coisa. Pode perguntar. Quem quiser agora vai beber água também, se quiser. Porque aí agora nós vamos entrar em Apocalipse depois. Fala, Tarso? Ô, tio, deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu meio que não entendi muito bem. Ótimo. Você falou sobre essas semanas, né? Antes do anticristo se manifestar. Ou seja, pode ser que ainda falte 400 e poucos anos para o anticristo se manifestar, é isso? Ou eu não entendi muito bem? Então, eu vou reprisar. Ó. Essa profecia, ela começou a se cumprir 445 anos antes de Cristo. Quando é que essa profecia começou? Ela começou quando saiu a ordem para restaurar Jerusalém, 445 anos antes de Cristo. Aí passaram 483 semanas até a morte de Jesus. Eu falei anos? Passou 483 anos até a morte de Jesus. Então, esses primeiros 483 anos, já se cumpriram na data que Jesus morreu.
É como diz ali, 69 semanas e o ungido será morto. Então, os primeiros 483 anos já se cumpriram no passado. Tá legal, Tasso? Aí, parou ali a profecia. Teve um intervalo entre a semana 69 e a semana 70. Aí, a última semana é a única que ainda não se cumpriu. A última semana, a semana 70, é a semana do anticristo. E aí, essa é a única que está no futuro. Nós, hoje, estamos vivendo esse intervalo de tempo que existe nessa parada. Há uma parada entre a semana 69 e a semana 70. Tem uma parada e nós, hoje, estamos vivendo essa parada. Vou botar aqui de novo aquela figurinha, ver se ela ajuda a gente, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, esta. Ó, recapitulando, ó. ...445 anos antes de Cristo, foi dada a ordem para reconstruir Jerusalém. Passaram 483 anos, que são 69 semanas, até a morte de Jesus. Aí aqui um intervalo de tempo, ó, desde 32 anos de Cristo até que se manifeste o anticristo, é um intervalo de tempo. Já passou 2000 anos. Não sei quantos anos falta até começar a semana 70. Pode começar daqui a pouco ou pode ainda tardar algum tempo. Não sei se deu para responder, Tasso. Tá ótimo, tá ótimo. Deu? Pode, ó, não tenha receio não de dizer, não, ainda não entendi. Aí, ou eu ou alguém pode tentar explicar melhor. Não, eu entendi. Tipo assim, na Bíblia não fala muito sobre uma data exata, né? Tipo, algum marco histórico nesses 2020 anos, algum marco que se inicia esse término da última semana, né? É bastante difícil O afirmar término, isso, né? não. Quando é que vai começar ou se já começou. Não diz quando vai começar a última semana. Não diz. A última semana vai começar quando o anticristo começar a fazer as alianças dele. Você pergunta assim, quando é? Não sei. Já está se falando muito de um governo global. Não sei se vocês têm ouvido falar nos noticiários de governo. Tá? O mundo fala hoje, precisamos de um governo sobre toda a Terra, para botar em ordem a economia. E ele vai ser um governante assim, que vai fazer alianças e vão entregar para ele a autoridade. Mas ninguém sabe quando vai começar essa semana 70, não. A semana 70 é a do anticristo. Quando ela começar, a contagem é regressiva até a volta do Senhor. E aí, alguém mais disse que tinha alguma pergunta? Eu tenho uma dúvida, tio. Sim, Luca. A gente fala muito de anticristo, né, nessas semanas aí. Aí eu tenho uma dúvida que, tipo assim, o anticristo, ele será necessariamente, tipo, um homem e uma pessoa? Ou pode ser, por exemplo, um grupo, uma organização, um sistema, ou uma mulher, por exemplo? Boa pergunta, Luca. Olha, pelas expressões bíblicas, acho que é mais razoável entender que seja um homem, uma pessoa, um governante que vai surgir aí, e que Satanás, a Bíblia diz que ele vai agir segundo a eficácia de Satanás. Essa palavra eficácia é a força de Satanás. Vai ser um homem poderoso que vai fazer muitos sinais e prodígios.
certo? A gente vai ler aqui, ele vai fazer milagres, ele vai fazer coisas muito impressionantes e vai enganar muita gente. Então, tudo indica que é um homem, uma pessoa mesmo, possesso pelo diabo, com o poder do diabo. Alguém mais tem alguma pergunta? Ô tio, rapidinho, desculpe, não sei se tem problema fazer mais uma pergunta. É que, antes de começar Apocalipse, né? Você tá falando de Daniel. Tem, se não me engano, Daniel 11 ou Daniel 10, que tem aquelas profecias sobre aquela sucessão de reinos, né? E aí a gente vê que a Pérsia, que é a Macedônia, né? E depois, eu acho, né, porque não falar claramente, mas a Roma e os reinos do sul. Mas depois fala bem assim, que entrará na terra gloriosa e haverá destruição. Eu não sei o que significa. Tipo, por quê? Eu te explico. É o seguinte, aquela profecia do capítulo 11 é como várias profecias. Daniel, ele vai profetizando aquilo que ele recebe da parte de Deus, mas ele mesmo não sabe tudo. Então, ele começa falando lá no capítulo 11, ele fala sobre o reino da Grécia, e diz que vai se levantar um rei todo-poderoso. Depois diz que o rei será repartido pelos 4 ventos. Então, a gente vê que são aqueles 4... O rei poderoso foi Alexandre o Grande. E ele não deixou um herdeiro. O filho dele era pequeno e depois foi morto. Então, havia 4 generais de Alexandre o Grande que repartiram o império de Alexandre o Grande, o império grego, repartiram em 4 reinos. Uma região que ficou ali onde é a Ásia Menor hoje, a Turquia, por ali, outra região que foi a Síria, outra região que foi acho que a parte mais da Babilônia, e outra região que foi o Egito. Eles repartiram em 4. Aí o capítulo continua ali, no capítulo 16, falando da briga do reino do norte com o reino do sul. E fala muitas coisas. Quando a gente lê em detalhes isso, você vai perceber, o reino do norte é a Síria, é um desses generais de Alexandre o Grande, que ficou tomando conta. É um reino que ele é conhecido como, na história, depois se vocês quiserem estudar, é o reino Seleucida. São os Seleucidas. São vários reis, uma dinastia. E o reino do sul é o Egito, que é um dos generais de Alexandre o Grande, ficou com a parte do Egito. É um reino que depois são os Ptolomeus, aqueles reis. Então, e esse reino do sul e do norte. Ali não fala Egito e Síria, mas depois você vai vendo a história e as brigas deles, as lutas deles. Um faz aliança e dá a filha em casamento para o outro rei. E a gente, depois, se vocês quiserem um dia, por curiosidade, vocês comparam com a história, vocês vão ver que aconteceu exatamente como está ali no capítulo 11. A relação entre esses 2 reinos, que é a Síria com o Egito. O reino do norte é a Síria, o reino do sul o Egito. O Império Seleucida e o Império de Ptolomeu, né? Os Ptolomeus eram dinastias. Então, e essa briga toda, a profecia depois sempre termina com o anticristo. Você vai vendo que Daniel não percebe, mas ele vai falando, e depois ele diz, e aparece um homem vil. Na profecia, Daniel não percebe, mas ele estava falando dos reinos e ele dá um salto e novamente fala do anticristo. Então, o fim da profecia no capítulo 11 fala, então o homem vil tornou para a sua terra com grande riqueza. Aí já começa a falar do anticristo. E aí diz que ele vai fazer uma aliança, depois diz que dele sairá a força que profanará o santuário, tirará o sacrifício diário, estabelecerá a abominação desoladora. De repente, ele começa a falar do anticristo ali, no meio dessa história aí. Então, Daniel, em várias profecias, termina falando sobre o anticristo. Mas é um assunto meio longo, não dá para a gente destrinchar todas essas profecias de Daniel, não, viu? Mas é muito interessante. Quem quiser, é um livro impressionante. A quantidade de predições e profecias que tem em Daniel.
Agora, eu não sei se ainda tem perguntas, mas estou achando muito legal vocês fazerem, viu? Mas se vocês quiserem que a gente entre em Apocalipse, a gente tem que entrar logo, senão vocês não vão aguentar. Ô, tio, eu só queria uma coisa. Sim. O fim dos 7 anos é a volta de Jesus, né? Isto. Exatamente. Jesus volta ao final dos 7 anos para destruir o anticristo, terminar com a manifestação dele. Ele destrói o anticristo. Quando ele chega. Ele destrói o anticristo. Ele vem. Mas a história não termina ali. Hoje a gente vai ver. Existe coisa que vai acontecer depois dos 7 anos do anticristo. É o próximo capítulo, hein? Posso ir adiante? Eu vi que tem algumas mensagens que alguns me mandaram no chat, mas eu não consigo aqui, ao mesmo tempo que eu estou falando, não consigo bem ler esse chat. Você tem que ter paciência com o velhinho aqui. Depois, se quiser, manda essas perguntas para mim, que a gente pode ver alguma forma de responder, ou pergunta para o tio Dé. Tá bom? Dé, vamos ainda a Apocalipse? Se esticou um pouquinho mais, porque eu achei muito bom as perguntas, mas vale a pena? A turma aguenta? Como é que está aí o fôlego? Já cansaram? Estão animados? É o próximo capítulo do seriado. Até se alguém está gravando, eu ia fazer uma sugestão. Podia parar a gravação, fazer esta parte só sobre 70 semanas, para se alguém quiser assistir depois, e depois fazer outra agora só sobre Apocalipse, para não ficar longo demais. A gente já ficou aqui, acho que uns quase 40 minutos, eu acho, ou mais até, nesse tema. Tá bom? Tio, na hora eu edito. Oi. Eu corto a metade e coloco lá no YouTube. Joia. Tá legal. Então vamos para o Apocalipse agora. Tem fôlego? Dé, o que você acha? Dé tá por aí ainda? Dá para ir? Deixa eu ver. Tem muitos vídeos fechados. Não sei como é que está o fôlego. Tem 40 participantes. Eu acho que quando o tema foi outro, eu acho que tinha mais participantes. Quando falou de Apocalipse, alguns correram, viu? Estou por aqui. Veja só. São 6h23. Nós teríamos mais uma meia horinha. Você acha que dá para fazer essa meia horinha em Apocalipse? O que é que você acha? Você que sabe aí o conteúdo. Se você achar que vai ficar muito corrido para você, a gente pode agendar Então, vamos lá. Todo mundo corajoso aí, ó. Quantos leram Apocalipse? Bota no chat aí, um ok aí. Quantos leram? Só para eu saber se a gente pode... a noção que cada um tenha. Ou quem nunca leu, quem já leu alguma vez, quem leu esta última semana. Um bom número aqui, viu? Que joia! Então, a gente vai só dar uma passada rapidinha, tá? Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver. Eu animei todos eles a lerem nesse mês aí, e a maioria eu acredito que tenha lido, sim. Inclusive, alguns leram nos grupinhos que se encontravam durante a semana, então eu creio que a maioria leu. Joia. Eu não botei aqui, ó, ainda sobre a 70 semanas de Daniel, ó. Lembram o ensino de Jesus? Está aqui em cima. E embaixo estão a 70ª semana de Daniel, que ela se encaixa aqui, ó, nessa posição. Ó, a abominação desoladora que Jesus falou, que vem antes da grande tribulação, coincide com a abominação a metade dos 7 anos do anticristo. Então, ó, para quem tem assim uma cabeça mais racional, mais lógica assim, as 70 semanas de Daniel, a 70ª, as 69 já aconteceram. A semana que falta acontecer é aí, no futuro,
ela se encaixa aqui, como ela está aqui nessa figurinha, tá bom? Eu deixei nubladinho o início, ó, viu que está borradinho? Porque não se sabe bem o início. É de propósito. Isso aqui não é um cronograma. Isso aqui é só uma ilustração, tá bom? Apocalipse. Você sabe o que significa a palavra Apocalipse? Quem quer chutar aí? Revelação? Isso. Aí tá todo mundo esperto. Como é que começa o livro? Começa assim, ó. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando através por intermédio do seu anjo, notificou seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo, tudo quanto viu. Ó, na verdade, esta é uma revelação. A palavra revelação quer dizer, Apocalipse significa aquilo que estava oculto, ele torna descoberto. Então, o propósito desse livro é descobrir as coisas que estavam ocultas. O Pai deu a Jesus a revelação esta do que deve acontecer e ele notificou a seu servo João através do anjo. João, na verdade, foi só o secretário que ficou anotando. O anjo levava João para um lado e dizia, olha aí e anota tudo. Olha aí e anota tudo. E João foi tomando nota de tudo que via. Imagina o que foi essa experiência de João. João foi levado ao céu, João foi levado a todo canto e viu todos esses acontecimentos do fim. Então, é um livro também muito especial e interessante. Eu não vou, como a gente está com pouco tempo, não vou entrar em alguns detalhes. É um livro que tem recompensa para quem lê e castigo para quem altera alguma coisa dele. Estão lembrados? Vocês encontraram isso? Onde é que vocês acharam? Alguém achou uma recompensa para quem lê esse livro? No último capítulo? Oi? Eu lembro que a punição está no último capítulo. A punição está no último capítulo. Eu não lembro. Está no primeiro. Logo no começo já tem a recompensa. Versículo 3. O que diz aí no versículo 3? Alguém quer ler o versículo 3? Eu posso ler. Tio. Quem fala falou assim, primeiro? Bem-aventurado aqueles que leem. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas escritas, pois o tempo está próximo. Amém. Então, uma bênção especial, bem-aventurado, feliz aquele que lê, ouve e guarda. Então, vale a pena, mesmo que a gente não entenda tudo, vale a pena ler, ouvir, estar lembrado e guardar. Guardar é no coração, obedecer, o que está aqui. E o castigo também, eu vou passar rápido, está lá no finzinho, e quem mexer e tirar ou acrescentar, vão ser acrescentados flagelos e vai ser tirada dele a parte da árvore da vida. Então, não vou me deter muito sobre isto. Agora, importante, outra coisa que a gente vê, tudo que a gente vê neste livro, eu vou colocar aqui 6 propósitos deste livro, para que vocês criem ânimo com ele. Primeiro propósito, meus amigos, revelar a Cristo, a pessoa de Jesus. O que vocês acharam? O que vocês acharam da pessoa de Jesus que vocês encontram aí em Apocalipse? Um Jesus diferente, não é não? Primeiro, é um Jesus com olhos como chama de fogo, não é um Jesus diferente? Um Jesus com uma espada saindo da boca dele.
um Jesus que vem para julgar. Um Jesus, a primeira vez que Jesus veio na primeira vinda, ele diz assim, eu não vim para julgar, mas vim para dar a minha vida pelo mundo. Mas na segunda vinda, Jesus vem para julgar. Um Jesus que diz lá no capítulo 19, diz que vai destruir o anticristo e vai matar os exércitos que estão com o anticristo. Um Jesus que vem com muito rigor e juízo. E é um aspecto de Jesus muito importante. As pessoas, às vezes, no mundo, só veem aquele Jesusinho, bonzinho, assim, com a cara de docinho, ou a cara de coitadinho na cruz, assim. As pessoas também, e nós também, a igreja, nós temos que ver também Jesus como o leão que venceu, o leão que vem para vencer o anticristo e para julgar este mundo. Um Jesus que vem com poder e muita glória. É esse Jesus que Apocalipse apresenta. Então, é muito importante também a revelação desse aspecto de Cristo. Depois, o livro também vem para revelar o fim da história. Quem não quer saber o fim da história da humanidade? Apocalipse traz o fim da história da humanidade. Ou melhor, o fim desta parte da história e a eternidade que vem depois. Que mais o livro vem? O livro nos dá uma olhadinha no céu. Quem quer dar uma olhadinha pela janelinha assim, ó, João ali foi levado ao céu e nos faz uma descrição do céu. Então vocês, ó, ali quem lê Apocalipse, dá uma olhadinha como é que é o céu lá, como é o trono de Deus, como são os anjos lá, como é que que eles ficam fazendo. Depois, outra coisa muito importante deste livro, ele prepara a igreja para os tempos do fim, fortalece a igreja, anuncia para a igreja as coisas que vão acontecer, para que a gente não seja pego de surpresa e esteja forte. A quinta coisa que este livro faz, ele anuncia o julgamento final. Anuncia o juízo de Deus. Ó, essa terra é muito injusta, tem muita gente má ficando numa boa aqui na terra. E, às vezes, isso traz revolta para as pessoas. Então, é muito importante a gente saber, e traz consolo, saber que Deus vai vir e vai julgar. Quando eu vejo um homem mau, ou quando alguém te faça o mal, você é consolado em saber que Deus um dia vai julgar todas as obras dos homens. Isso traz temor para nós, porque nós também vamos ser julgados, mas também traz consolo para aqueles que andam retamente e estão vendo tanta injustiça acontecendo aqui na Terra. Jesus vai vir para botar em ordem todas essas injustiças. Tudo que está hoje em desordem na Terra, Jesus vem para botar ordem. Então, nos traz muito ânimo também ver isso, tá? E, por fim, nos traz esperança e ânimo esse livro, sempre, né? Então, olha quanta coisa importantíssima a gente encontra aqui neste livro, certo? Nos revela Jesus, revela o fim da história, nos dá uma olhadinha no céu, prepara a igreja, anuncia o juízo de Deus e traz esperança para a gente. Vou dar aqui uma palhinha sobre como estudar o livro, certo? Uma sugestão é: leia o livro como um todo, sem se preocupar com as coisas que você não entende do livro. Tem muitas coisas, tem muitas figuras, é um livro cheio de figuras esquisitas. E você pode ler e entender o todo dele. Eu vou mostrar para vocês aqui o todo dele. E sem se preocupar com as coisas que você não entende. Eu também não entendo muita coisa lá, certo? Tem muita... O melhor é as coisas que a gente não entende, a gente não inventar. Então, você fica tranquilo ou tranquila com o que você não entende. Você dá risada, um dia Jesus vai te explicar tudo. Você senta lá no colo de Jesus me explica melhor lá aquele negócio que eu não entendi. Mas você vai ter uma ideia do todo, certo? Ó, perceba
nesse todo, você vai ver que esse livro ela tem 3 sequências. Quem percebeu aí que tem uma sequência de 7 selos, que se segue por uma sequência de 7 trombetas, que se segue por uma sequência de 7 taças da ira, ou 7 flagelos. Vocês viram isso, quem leu? Então, você percebe que isso é uma sequência sucessória de fatos. Então, você vai entendendo aí esses acontecimentos todos que vão lá acontecer. Então, você não entende algumas figuras, mas você entende a sequência que lá acontece. Certo? No meio da descrição, são 22 capítulos Apocalipse, certo? Então, no meio, os capítulos eles têm essas sequências, mas vocês vão ver que alguns capítulos interrompem essas sequências dos 7 selos, as 7 trombetas e 7 taças. E aí, esses são parênteses. Sabe o que é parênteses, né? Interrupções, intervalos no relato. E você tem que prestar atenção. Para você entender o livro, você vai ver que vem uma sequência. Por exemplo, você deve ter visto aí, ó, vem primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo. Aí, de repente, não fala do 7º selo. Aí vai falar de outra coisa, vai falar de 144 mil judeus, vai falar da grande tribulação. Aí volta para o 7º selo. É um parênteses, é uma explicação ali no meio. Aí depois vem para o 7º selo e vem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta trombeta. E dá outra paradinha. Eu vou mostrar para vocês. Antes de falar da 7ª. Aí tem parênteses ali explicando algumas coisas, João em um livrinho e tal. Depois vem a 7ª trombeta. Aí depois vem alguns parênteses explicando sobre as 2 bestas, sobre a mulher e o dragão. Olha aí, ó. Muita coisa. Aí depois é que vem as 7 taças da ira. Tá bom? Nós vamos dar uma olhadinha nisso aí. Então, ó, só para vocês entenderem. Lê como um todo, perceba as 3 sequências de selos, trombetas e taças. Perceba os parênteses que vão explicar algumas coisinhas, ou muitas coisas importantes, vai explicar. E no final vai vir os acontecimentos do fim, tá? Quanto às figuras, ó, um princípio muito importante. Não inventar interpretação, tá bom? O que a Bíblia não diz, ó, eu vou dizer aqui para você. Você me perguntar assim, o que quer dizer os 24 anciãos? Eu vou dizer assim para vocês. Não sei. Não sei. Por que você não sabe? Porque a Bíblia não diz claramente, então eu não vou inventar. E você me pergunta assim, o que é o número 666 da besta? Eu digo assim, não sei. E por que você não sabe? Porque não sei, a Bíblia não diz claramente. E vocês nós temos que ter esta simplicidade e humildade. Do que ela não diz, a gente não inventa, para a gente não errar. Tá bom? Então, nós tomamos primeiro o ensino de Jesus, aquele lá em Mateus 24, porque lá está claro. Agora a gente vai entrar em Apocalipse, tem muitas coisas que não estão claras em Apocalipse, tá bom? Não está clara para ninguém. Tem gente até que inventa, mas a gente só vai tomar o que está claro, tá bom? Se me perguntar assim, quem é o dragão vermelho que aparece lá em Apocalipse 12? Esse eu sei. Sabe por quê? Porque o próprio texto em Apocalipse 12 diz que ele é Satanás, a antiga serpente. Então, eu sei que o dragão vermelho é Satanás. Tá bom? O que está escrito, a gente sabe. O que não está escrito, a gente não inventa. Você me perguntar o que são aqueles que parecem gafanhoto, que sai lá do abismo e não sei o quê, e fere os homens, eu disse, não sei. Por quê? O texto não diz quem são aqueles gafanhotos. Tá bom? Então, vamos adiante. Nosso panorama. Ó, vou mostrar aquele panorama sempre em comparação. Bom, aliás, não. Vou dar agora o panorama a jato.
em 3 minutos o panorama do livro todo. Ó, capítulo 1 a 3, vocês viram que aparece no capítulo 1 uma visão de Jesus. Aquele Jesus que, inclusive, se você quiser um dia, medite bastante sobre aquele Jesus. Depois, vocês vão ver no capítulo 2 e 3, aparecem 7 cartas para 7 igrejas. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho mais, tá? Capítulo 4 e 5 é a janelinha lá do céu. Aparece uma visão do trono de Deus e aparece uma visão de um cordeiro que o anjo chama de leão da tribo de Judá, que é Jesus, que toma o livro da mão do Pai e começa a desatar os selos. Então, capítulo 4 e 5, uma olhada no céu, vamos chamar assim, tá bom? Aí no capítulo 6, começa as sequências que eu falei, tá bom? Começa a sequência de selos. Primeiro, segundo, terceiro, até o 6º selo, está lá no capítulo 6. Aí no capítulo 7, vai ter um parênteses. Lembra que eu disse dos parênteses? Ele não fala do 7º selo no capítulo 7. Ele vai dar explicações, que eu vou fazer um comentário muito rápido aí no capítulo 7, tá? Depois. Então, capítulo 7 é um parênteses. O capítulo 8 e o capítulo 9, aí volta para as sequências que eu falei de acontecimentos. Vai para o 7º selo e começam as 6 primeiras trombetas. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e 6ª trombeta. No capítulo 8 e no capítulo 9. Aí dá uma paradinha de novo e vem outro parênteses. Vai falar de João e um livrinho. E João come o livrinho, tem um gosto amargo, doce e depois amargo e tal. Depois, vai para o capítulo 11, e o começo do capítulo 11 ainda não volta para a 7ª trombeta. Lembra? Ó, vinha a sequência das trombetas, ainda não mostrou. E vai falar de uma tomada de Jerusalém de 42 meses, e vai falar de 2 testemunhas que também profetizam lá em Jerusalém por 42 meses. Vocês já vão sabendo que 42 meses são aqueles 3 anos e meio. Aliás, os gentios são 42 meses. As 2 testemunhas são 1.260 dias. Divide aí que você vai ver que são 3 anos e meio. 42 meses ou 1.260 dias. Então, são coisas que vão acontecer naqueles 3 anos e meio de manifestação do anticristo. Aí, ali é um parêntese explicativo. Aí volta para a sequência. Continua a 7ª trombeta no final do capítulo 11. Depois vem mais parênteses. Fala da mulher e o dragão, no capítulo 12. Fala das 2 bestas no capítulo 13 e faz um resumão no capítulo 14. É um parêntese também explicativo, tá? Aí volta para as sequências. Capítulo 15 e capítulo 16 vai voltar para a sequência de 7 taças da ira. Vão estar nesses 2 capítulos, tá bom? Quando terminam essas 3 sequências, aí vem a reta final do tempo do fim. Aí vem a grande meretriz, ou a grande Babilônia, e a queda dela. Aí vem a parte que a gente mais gosta, que são as bodas do Cordeiro, Jesus se casando com a gente, com a igreja, a gente se encontrando com o Senhor lá, e a batalha em Armagedon. Armagedon é um lugar, é um vale, perto de Jerusalém, que é onde o anticristo vai se reunir com seus exércitos, e Jesus vem para destruí-lo lá em Armagedon. Então, esta é a batalha final. Não é a batalha final ainda, mas é a batalha onde Jesus é o fim daquela semana de Daniel, dos 7 anos de manifestação do anticristo. Glória a Deus! Aleluia! Depois que Jesus destrói o anticristo, vem o capítulo 20. Satanás é preso. Jesus estabelece um reinado de 1000 anos. Aí, no final, ele é solto. Tudo isso está no capítulo 20.
ele tenta ter outra batalha lá, que ali é a batalha final, e, por fim, ele é derrotado e a terra e o céu antigos são destruídos e é criado um novo céu, nova terra. Todos ressuscitam e aqui vem o julgamento final, está lá no capítulo 20, certo? O juízo final de Deus está ali no capítulo 20. E depois fala da eternidade, como vai ser o novo céu, a nova terra e a nova Jerusalém. Então, esta é a visão geral de Apocalipse. Quem não leu, recomendo que leia. E agora vai observando com esses detalhes. Se quiser, pode dar um print da tela. E você vai observando esses detalhes de como cada um desses capítulos acontece, certo? Bem, não sei bem como que a gente segue. Deixa eu ver se tem algum comentário interessante. Alguma coisa sobre a... Então, aqui, vou repassar tudo que eu falei agora de uma forma diferente, encaixando agora aqui com o ensino de Jesus, tá bom? Vou repassar mais ou menos. Eu até falei sobre isso para vocês na outra semana. Não sei, Dé. Acho que aqui eu vou dar uma paradinha. E também não adianta agora correr demais. Talvez abrir para algumas perguntinhas agora no finzinho. Ótimo. E acho numa bom, outra oportunidade a gente... Sim. Pode acho que foi dar boa essa panorâmica. Para os que leram, eu acho que foi detalhes. muito boa a panorâmica, porque deu uma resumida, né? Para quem leu. Para quem não leu, desperta o interesse, né? Em ler agora no verão. E acho que a gente pode seguir com essa parte final aí, destrinchar essas coisas, talvez depois do verão. Tá bom. Um encontro presencial. Mas agora a gente pode usar esses minutinhos finais para participações e perguntas, tá? Nós temos aí 12 minutinhos ainda dá para a turma perguntar. Alguém já me colocou no bate-papo se podia fazer pergunta, eu disse no final. Muito bom. Acho que foi excelente ter explorado bem as 70 semanas. Eu acho que é uma coisa que a gente ouve menos falar, né? Eu estou com barulho de fundo aqui porque eu estou numa casa cheia de criança. Então, os sobrinhos estão aqui correndo para lá e para cá. Então, acho que a coisa das 70 semanas a gente ouve menos falar. Então, para mim, por exemplo, foi muitíssimo rico ouvir essa parte, tá? De forma tão ordenada, tão didática, né? Então, para mim, foi muito boa a base das 70 semanas. E essa panorâmica de Apocalipse deu gostinho para ler, meditar mais, né? E acho que a gente pode, sim, explorar num encontro presencial aí, depois do verão. A gente pode chamar você para ir lá para explorar um pouquinho mais aí. Mas vamos usar esse tempinho que a gente tem ainda, queridos. Quem tem perguntas para fazer sobre essa parte aí de Apocalipse, tá? A gente já perguntou bastante sobre 70 semanas. Vamos perguntar um pouquinho sobre essa panorâmica aí de Apocalipse. O que o tio Benito souber responder, que ele é mestre, ele responde. O que ele não souber, ele não vai inventar. A gente fica seguro disso. O mestre não inventa. O mestre diz o que estudou na palavra e foi revelado, né? Perguntas aí no bate-papo? Ou no áudio mesmo? Enzo, você disse que queria fazer uma pergunta? Enzo Vaz. Oi. Diga lá, queridão. Tio Benito, pergunta alto aí. Eu tenho uma pergunta. Quando você fez o resumão de Apocalipse, foi dividido em várias partes. Mas quando você, desde o começo, quando você começou a explicar, resumidamente, o resumo mesmo de Apocalipse todo, dividido em várias partes. Desde o início, o povo de Deus, ele já foi arrebatado? Ou o arrebatamento vai acontecer, no final? Quando tiver as bordas do Cordeiro? E eu também tenho outra pergunta, que é, os 1000 anos do governo de Jesus, de Satanás, não lembro agora, vão ser, 1000 anos mesmo? Ou vai ser menos tempo, mais tempo? Muito bom. Enzo, eu vou então só botar a figurinha que eu usei com você na semana passada, na outra vez, tá? Deixa eu botar aqui uma coisinha. Peraí. Para responder a tua primeira pergunta. Peraí. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui.
Foi a última figura, Tiberio. Aí vai. Ó, essa figura complicada aqui, ó, para assustar vocês. Ó, não sei quem gosta desse tipo assim de figura, mas é o seguinte, ó. Aqui eu tento fazer uma comparação de Apocalipse com o ensino de Jesus, ó. Aqui embaixo estão os capítulos e as coisinhas que vão acontecendo para vocês que vão estudar, certo? Então, vocês vão ver que os 4 primeiros selos que estão aqui de Apocalipse, quem leu lembra lá, ó. Lembra quem são os selos? Um cavalo branco, um cavalo vermelho, um cavalo preto e um cavalo amarelo. Eram os 4 selos. Você vai ver que o cavalo... O branco eu não vou falar agora dele, mas, por exemplo, o cavalo vermelho fala que tirar a paz dos homens. Então, é guerras. O cavalo preto fala que está com uma balança pesando cevada e trigo e vendendo muito caro. Então, é fomes. O outro cavalo amarelo fala a morte, fala algumas bestas e tudo. Pode dar, não se sabe bem, mas vocês vão ver que esses cavalos desses primeiros 4 selos, eles combinam com o que Jesus falou ali no princípio das dores, ó. Encaixa muito bem. Então, a gente hoje vai entendendo, vamos comparando o Apocalipse com o ensino de Jesus, você vai ver que os 4 primeiros selos encaixam com o princípio das dores. O 5º selo fala das pessoas que morreram, os mártires, que morreram por causa do testemunho de Jesus. Então, dá para encaixar muito com a grande tribulação, o 5º selo, ó. Encaixa muito bem com a grande tribulação. O 6º selo fala que o sol escurece, a lua escurece, as estrelas caem. Então, ele combina muito com o que Jesus falou, que o sol escurece, os poderes do céu são abalados, e as trombetas também combinam bastante. O arrebatamento, já vou aqui antecipar para vocês, ele não aparece bem claramente em Apocalipse. Jesus fala dele aqui, ó. Mas em Apocalipse ele não acontece. O arrebatamento vai acontecer em algum momento por aqui. Mas a gente não sabe exatamente em Apocalipse onde ele acontece. Mas o que a gente sabe é o seguinte, ó, quando fala aqui da besta, quando fala de Jerusalém ocupada, quando fala das 2 testemunhas, quando fala a mulher, fala dos 3 anos e meio, a gente sabe que o arrebatamento ainda não aconteceu. Então, ó, durante os selos não aconteceu. Em algum momento, a partir do 6º selo, ele pode acontecer ali, mas não fica claro em Apocalipse, tá bom? Aí, o que acontece? Aí, em algum momento, a gente é arrebatado, a gente é unido com Cristo, e quando Jesus vier, aquelas bodas, ali a gente sabe que o arrebatamento já aconteceu. No capítulo 19, por ali, com certeza já aconteceu. Então, ele acontece em alguma coisa por aqui, ó, o arrebatamento, tá bom? Aí a gente se une com Jesus, Jesus vem e destrói o anticristo, e aí, no capítulo 20, vai acontecer ainda tudo isso aqui que está lá no capítulo 20. Ó. No capítulo 20 acontece muita coisa que Jesus, na verdade, não mencionou, mas em Apocalipse Jesus fala sobre isso. Aí no capítulo 20 vai acontecer Satanás preso, vai acontecer esse milênio, vai acontecer muita coisa. O arrebatamento acontece um pouco antes, tá bom? Então, depois vem o juízo e lá depois é que vem a eternidade. Então, o arrebatamento acontece mais ou menos por aqui, tá bom? Os primeiros selos e aqueles capítulos todos, nós ainda estamos aqui na Terra. Deu para responder? Quanto ao milênio serem 1000 anos, nós, viu, Enzo, nós cremos que sim, que é um reinado de literalmente 1000 anos que Jesus vai reinar sobre a Terra. E vou dizer uma boa notícia para você.
você e vocês todos vão ser convidados para reinar com Jesus durante esses 1000 anos. Ele diz assim, ó, que nós vamos reinar com ele. Você vai ser um ajudante dele. Deus vai estabelecer governantes sobre a terra. Você talvez seja um desses governantes que vai ter sobre a terra, viu? Durante o milênio. Tá bom? Boa noite, Benito. Me perguntaram aqui no bate-papo se em relação a... Deixa eu ler aqui para não fazer a pergunta errada, tá? Sobre a grande Babilônia, meretriz, vai ser realmente uma mulher ou a palavra meretriz está em sentido figurado? Olha, a gente entende que ali está em sentido figurado. Por quê? Porque diz que ela vem montada sobre a besta. Ela diz que os reis da terra andavam com ela. Então, nos dá e que ela se deleitava com o sangue dos santos. Então, dá a entender que seja todo o sistema deste mundo de poder e econômico. E diz que quando ela é morta, todo o sistema de comércio para. Então, parece que seja todo o sistema dos poderosos desta terra, que Satanás é o príncipe dele. Jesus disse que Satanás é o príncipe deste mundo e ele já está julgado. Então, parece ser todo o sistema e poder que está por trás das nações, por trás dos reis da terra, inclusive, há poderes, há poderosos, e Satanás por trás deles. Então, a grande Babilônia é um sistema, a gente entende assim, tá? Mas, sendo bem franco, o texto não diz quem é a grande Babilônia. Então, isto é uma interpretação. O texto não diz quem é a grande Babilônia. A grande meretriz. Nicole Leal levantou a mãozinha, quer fazer uma pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta. Uma coisa que eu estava lendo que eu fiquei meio com dúvida foi que fala que o número de pessoas que tinham na testa o sinete de Deus era 144 mil. Eu queria saber se esse número de pessoas eram que estavam vivas naquele momento ou também contando com as pessoas que morreram, os servos de Deus. Muito bom. Nicole, esse número de 144 mil está se referindo a, diz lá, 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, certo? Que receberam uma marca do Senhor, estão selados lá e vão ser protegidos. A gente não sabe se esse número 144 mil é exato ou se é simbólico, mas está bastante claro que diz respeito a Israel, certo? É um grupo de judeus. Não são os santos. Deus não desistiu de tratar com o povo dele, o povo de Israel. E nos parece ali alguma coisa especial que Deus vai fazer com os judeus naquele período. Viu? São gente viva sobre a terra. Mas diz claramente que são 144 mil de Israel, 12 mil de cada tribo. Ok, tem um jovem que estava auxiliando no Encontro Kids e chegou agora e não sabe se já foi respondido, quer perguntar quem é a mulher, quando fala da mulher em Apocalipse. Que mulher é essa? Nome, idade, endereço, Benito? Sendo também bem cuidadoso, como diz que não se pode acrescentar nem subtrair nada do livro, na verdade, o texto não diz quem é a mulher. Certo? Diz o que da mulher? Diz que a mulher teve um filho varão, que regerá as nações. O filho varão a gente sabe quem é, Jesus. Depois diz que o dragão, que diz quem é o dragão, Satanás, tenta devorar esse filho da mulher, mas
E depois diz que quando Satanás, naquele capítulo, diz que Satanás, nesse momento, vai ser expulso do céu e vem e persegue a mulher. E Deus a protege por 1.260 dias, por 3 anos e meio, Deus protege essa mulher. E depois diz que aí o dragão não consegue pegar a mulher, aí vai perseguir os descendentes da mulher, ele vai perseguir. Então, também não se sabe quem são os descendentes da mulher. Então, essa mulher, agora vou dizer, isto é o que a Bíblia diz. O que eu disse até agora é o que o texto diz. Não diz quem é a mulher. Você perguntar assim, e você, o que acha? Agora é opinião, tá bom? Eu tenho que separar bem. Essa mulher, alguns dizem que é a igreja. Eu, particularmente, acho que não é a igreja. Eu acho que é Israel. Por que eu digo para vocês? Porque diz que essa mulher teve um filho, varão, que regerá as nações. Então, Jesus era judeu, então é um descendente dessa mulher. E depois diz que o dragão vai perseguir os descendentes da mulher, o restante da sua descendência, e aí diz assim, os que sustentaram o testemunho de Cristo. Então, eu acho que a mulher mesmo seja Israel e a descendência dessa mulher seja a igreja. Tá? Essa é a minha opinião, porque diz lá que são os que sustentam o testemunho de Cristo. Então, aí são detalhes que algum dia a gente pode estudar melhor. Mas é uma opinião. O texto não diz claramente quem é a mulher. Maravilha! Bom demais. Alguma última pergunta, preciosos? Vão abrindo as telas, tirando o print aí com o tio Benito, escrevendo aquelas expressões de carinho e gratidão para ele. Ô, tio. Oi. Eu tenho uma pergunta. Tá bom. Tempo Apocalipse e Rede de Novo, né? Eu queria saber sobre as duas testemunhas. Se elas ressuscitam mesmo, como é que é? Eu fico muito curioso sobre elas e tal. Se são anjos, principalmente. Vocês estão me apertando demais. Você me pergunta assim, quem são as duas testemunhas? Aí eu vou responder. Vamos ver se vocês adivinham que eu vou responder. Não sei. A Bíblia eu tenho que não aprender a diz. dizer não sei, porque o texto não diz quem são as duas testemunhas. Nós temos que ser muito cuidadosos para não inventar. Diz que as duas testemunhas vão testemunhar, vão pregar, vão profetizar, vão ter muito poder, vai sair fogo da boca delas, vão fazer vir fogo do céu, vai trazer flagelos. Depois, elas vão testemunhar por 1.260 dias, durante aqueles 3 anos e meio. Depois, elas vão ser mortas pelo anticristo. Vão ficar mortas 3 dias e meio, e o texto diz que elas vão ressuscitar. Deus vai ressuscitá-las e vão subir ao céu. Então, essas testemunhas são muito importantes. A gente entende que elas vão ser, durante aqueles anos difíceis, que o anticristo vai ter autoridade na terra, elas vão ser 2 testemunhas falando da parte de Deus para todas as nações. Então, elas vão ter um papel muito importante. Mas você perguntar assim, quem são? Não sei. Porque o texto não diz. Valeu, tio Benito. Olha, eu queria te dizer que eu fui absurdamente edificado aqui. Minha fé, eu acho que, duplicou, triplicou depois dessa palavra, velho. E eu queria te dizer que você é um cara incrível, assim, que você conseguiu resumir Apocalipse de uma maneira que é um livro, para mim, um dos mais complexos e de uma maneira simples. Aí eu queria te agradecer por isso, viu? Deus continue te abençoando. Aleluia! O Senhor dá graça e dons na igreja.
E a alguns o Senhor confere o dom de mestre. Esse é um dos dons que a gente tem visto em alguns irmãos, alguns presbíteros. Tio Benito é um deles. O mestre tem essa capacidade de pegar aquilo que é muito complicado na cabeça da gente e transformar aquilo em algo simples, prático, né? Vivo. Glória a Deus pela vida de Tio Benito, por esse tempo que ele investiu aqui na gente, em vocês. Tenho certeza que está deixando marcas e frutos na vida de cada um, mais vontade de ler a palavra, de conhecer mais. Vocês viram os olhinhos do Tio Benito como brilham quando ele fala de Apocalipse? Você viu a vibração dele? Tio Benito é assim, muito tranquilinho, né? Mas quando ele fala de Apocalipse, ele quase que pula da cadeira, assim, que ele...